nome é Elke, eu sou juíza titular da 21ª Vara daqui de Brasília. 21ª Vara daqui de Brasília, e hoje estou aqui sentindo muito feliz em poder participar do início aí da carreira de todos vocês. Estão aí vindo de vários tribunais, e estou sediada aqui em Brasília há 16 anos. Então, há algum tempo já, me considero relativamente experiente e gostaria de poder dividir um pouco dessa experiência com os colegas. Sei que alguns de vocês já têm experiência de magistratura, já iniciaram, têm experiência de audiência, e eu não sei até que ponto, de modo que, na minha missão de relatar sobre aspectos práticos da instrução no processo do trabalho, vou me estender de uma maneira que eu procurei organizar sobre o papel do juiz nas audiências, fora o aspecto conciliatório, que é um tema específico no curso de vocês. A nossa exposição é toda voltada para o aspecto prático, uma vez que, na teoria, os aspectos teóricos são todos inteiramente assimilados pelos senhores, tanto é que estão aqui, experts, conhecedores de todas as teorias, enfim, pessoas já com toda a bagagem técnica, teórica necessária. O lado prático, esse virá aí com a vivência e experiência dos senhores, e os primeiros meses são um período de adaptação, e, a partir daí, será um permanente amadurecimento, permanente mesmo. Isso é inesgotável, a experiência e as novidades do dia a dia são surpreendentes, sempre, sempre, sempre. E eu acho que isso é muito instigante, é interessante, a profissão é extremamente entusiasmante. Todos que estão aqui, acredito que devam estar muito felizes aí, e espero que tenham aí uma bonita carreira e uma experiência muito feliz da magistratura. Se tiverem algum interesse específico na questão da instrução processual, fiquem à vontade. A minha abordagem, ela pretende iniciar por um apanhado que parte de alguns princípios teóricos e trazê-los para dentro da nossa audiência. Por que eu falo da audiência? Instrução processual não é apenas audiência, é verdade. Toda a prova documental vem junto com a inicial ou com a defesa, a prova pericial é feita fora da audiência, mas a alma do processo trabalhista é a audiência. Por quê? Porque a audiência é um momento pleno de atos processuais. Todos viram na teoria. A oralidade é um momento de diálogo com partes, diálogo com advogados, presença de testemunhas, requerimentos feitos em audiência, a oitiva da parte contrária em virtude de requerimentos feitos em audiência, e decisões que o juiz toma também de imediato, em audiência. Os registros, e isso é uma coisa importante, os registros em ata das ocorrências processuais, a transparência da ata, para que não haja dúvida sobre as ocorrências. Ocorrências irrelevantes, que as próprias partes consideram como desnecessárias, têm registros dispensados, mas os requerimentos essenciais ou as ocorrências importantes precisam ser registradas em ata, porque a parte pode ter algum interesse, eventualmente recursal no futuro, quando for a oportunidade do recurso. Então, os colegas que têm aí já, seja experiência pela advocacia ou pela atuação em tribunais, como servidores, enfim, qualquer tipo de experiência, sabem
como é desagradável alguém interpelar ou trazer questionamentos, dizer que não houve adequado registro em ata. Então, as atas precisam ser transparentes. Então, a audiência transcorre com muitas idas e vindas verbais. Os registros são feitos apenas de forma sumária, dentro daquilo que interessa. O que não interessa não vai para a ata, né? E isso diz respeito também à produção da prova. A parte tem interesse na produção de uma prova, requer, né? O juiz indefere, indeferiu, então é importante que seja registrado. Isso, vamos aí nessa pincelada aí na oralidade, né? Tudo acontece ali na audiência, verbalmente, e as atitudes do juiz são tomadas ali, né? A concentração dos atos. A audiência acontece ali com muitos atos processuais desenvolvidos em sequência, às vezes uma sequência que não é previamente estabelecida, porque as surpresas dos pedidos vêm ali na hora, né? E o juiz precisa decidir também. E todos esses requerimentos vão acontecendo. A instrução se inicia, iniciando-se pelo depoimento das partes, né? Depois vêm as testemunhas, né? Muitas ou poucas, né? Às vezes não há nenhuma prova oral a produzir, e os registros são feitos, então, dessa maneira. Tudo ali concentrado. A audiência, a alma do processo trabalhista. E quem é o condutor de tudo isso? É o juiz, né? O juiz é a presença principal na audiência. Ele conduz todas as audiências da pauta, ele estará permanentemente lá, é ele quem colhe as provas, é o princípio da imediatidade, né? E isso é muito importante. O que a experiência demonstra de todo esse evento de oralidade, concentração de atos e de imediatidade na produção da prova? Revela muita coisa. Revela, inclusive, que, às vezes, o conflito que existe não é o conflito que apareceu nos autos. O conflito é outro. E isso emerge graças à oportunidade da audiência, do contato que o juiz pode ter com as partes, porque dos advogados ele já teve as informações escritas, a petição inicial, a defesa, mas é do contato com as partes que, às vezes, surge a grande novidade que não está nos autos, né? O conflito não é aquele que está escrito, o conflito é de outra natureza. Isso acontece, não todos os dias, mas acontece com uma relativa frequência, né? O desgosto, a mágoa que existe entre as partes não é por causa do aviso prévio pedido ou das horas extras. Não, houve algo diferente que se passou ali naquela relação e que precisa ser solucionada. Então, repito, a audiência é a alma do processo. O processo busca o quê? A solução do conflito. E na audiência existe a oportunidade da solução de um conflito que não emergiu nas petições escritas, né? Isso chega a ser assim, é mais do que instigante, né? Porque essa revelação é surpreendente às vezes, né? Posso dizer vou pincelando com alguns casos, se for do interesse dos senhores, né? Mas, ainda recentemente, já em janeiro deste ano, né, em uma audiência onde, tecnicamente, as coisas pareciam ser de um jeito, na verdade, as pretensões eram diferentes, né? O caso era assim, era uma reclamante que, na petição inicial, descrevia que foi despedida quando estava gestante, era estável, pede reintegração, indenização pela estabilidade suprimida e tudo mais, né, que derivava daí, né?
A defesa apresentava a descrição seguinte: trabalhou por poucos meses, houve afastamento previdenciário que durou mais de ano, ou seja, o tempo de afastamento da empresa era maior do que o tempo de efetivo serviço dentro da empresa, né? E, como o afastamento era superior, inclusive, a um ano, a empresa sequer teve conhecimento da gravidez da sua empregada, o que é razoável imaginar, porque a empresa não viu a empregada, estava licenciada. E, assim que terminou a licença, ela foi dispensada, né? Uma situação que, descrita assim, faz parte do nosso dia a dia, né? Temos súmula. Tecnicamente, é simples de resolver? Temos súmula, temos orientação jurisprudencial, né? Nada de muito complicado para ser solucionado, nada que dependa de muita prova, porque, afinal de contas, é irrelevante se a empresa sabia ou não sabia, né? Agora, durante a audiência, o que surgiu? Surgiu da descrição da reclamante, e prova oral não era necessária, mas daquele contato, né, surgiu a revelação, né? A reclamante não tinha interesse em ser reintegrada, ela não queria mais trabalhar na empresa, ela não tinha nenhuma objeção a coisa alguma, estava, inclusive, satisfeita, porque, do desligamento, ela poderia receber o seu fundo de garantia, poderia requerer um seguro-desemprego, enfim, ela não estava insatisfeita, era isso mesmo que ela queria. Acontece que, no termo de rescisão do contrato, houve um erro nas datas, e ela não conseguiu sacar o seu fundo de garantia. Então, o que ela queria? Ela queria um novo termo de rescisão, era só isso que ela queria. Ela não queria ser reintegrada, ela não queria ser indenizada, ela não queria voltar para aquela empresa, ela não queria nada disso, né? E a empresa não tinha, na verdade, nenhuma objeção àquela pretensão, havia um erro no documento. Uma coisa, na verdade, muito simples de ser resolvida. O conflito das partes, né, era um conflito diferente daquele que foi apresentado, né, e que causava resistência, sim, por parte da empresa, né? Então, a solução, uma solução simples, né? O conflito era um conflito diferente. Agora, em termos de provimento, né, decisório, a decisão seria algo completamente diferente daquilo que era do desejo de vida das pessoas, né? As pessoas esperavam outra coisa daquilo. Sentenciar seria muito mais fácil não, mas assim, seria bastante simples numa situação dessas. Sentenciar não tem nenhum problema, né? A sentença é a parte, na verdade, mais... ela pode ser eventualmente demorada, mas não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é solucionar o conflito. E essa solução de conflito, ela é possível nas audiências. A audiência propicia o contato do juiz, propicia que a parte que tenha vontade de dizer qual é a sua pretensão e o que ela espera, né, a parte tem essas oportunidades, né, de revelar a sua verdadeira pretensão, que, às vezes, não é aquela que está descrita, né, nos autos. Então, na audiência também a grande oportunidade da conciliação, né, que é a solução do conflito. Por isso que a conciliação é importante, a pacificação do litígio. Agora, a conciliação é um capítulo à parte no curso, né, dos senhores, né? O nosso alvo de concentração aqui na audiência é a instrução. O que ocorre na audiência, né, durante a instrução. Mas é sempre importante lembrar que, mesmo durante a instrução processual, quando o juiz ouve partes, ouve testemunhas, em qualquer momento, né, há a oportunidade da conciliação.
Isso é efetividade de processo, é solução. Este é o caminho que se espera do processo, a solução e a pacificação. Por isso, a audiência sempre é surpreendente, a audiência ela é instigante, a audiência requer muito do juiz, requer a participação permanente do juiz. Esse é o significado processual da audiência. Agora, o papel do juiz na audiência. Agora eu me refiro a um outro aspecto, um ângulo um pouco diferente, né? O que a audiência revela do juiz? Porque, para o juiz, a audiência pode revelar muita coisa sobre o conflito, o escrito e o não escrito. Mas a audiência também revela o juiz, para as partes, para o advogado, para o público, porque a audiência é pública, salvo raríssimas exceções. Então, é o momento em que o juiz se revela para a sociedade, né, enquanto um indivíduo, um profissional. Na audiência, o juiz revela 3 coisas. Ele revela a sua habilidade técnica, tudo aquilo que os senhores conhecem, da teoria, né, todo o conhecimento sobre a condução da audiência, né, sobre a ordem dos procedimentos, oitiva das partes, primeiro o reclamante, depois o reclamado, testemunhas do reclamante, depois do reclamado, quem tem a palavra, primeiro o advogado da testemunha apresentada, depois o outro advogado, né? E aí um dia surge a pergunta do advogado que quer formular perguntas, através do juiz que até então está correto, mas ao seu próprio cliente. E a surpresa do juiz, né? A dúvida, pode, não pode? Né? Pode. Muitas vezes os nossos livros são omissos naquilo que acontece na prática, né? Não estávamos preparados para essa pergunta. Pode ou não pode? Não pode, né? Mas quando não há aquela preparação prévia, a pergunta surpreende, né? Porque às vezes ela acontece com tanta naturalidade, né? Não havia aquela expectativa, né? O advogado quer formular perguntas para o seu próprio cliente, né? Então, é o momento do indeferimento. Sim. Mas ele poderia ter interesse em descrever fatos de acordo com a sua descrição feita na inicial, né? Então, o que também não faz prova a favor dele, justamente, né? E não mudaria nada, mas poderia representar uma condução de um depoimento, né, que exatamente. Então, é o caso do indeferimento. Indeferiu é o momento também da decisão. Agora, se alguém tiver interesse no registro em ata, que se faça. Senão, é algo desnecessário, é um episódio irrelevante dentro da audiência. Mas o juiz foi confrontado com a indagação e a pergunta, e ele precisa decidir aquilo, né? Então, este é o lado da habilidade técnica. As surpresas que surgem, o juiz tem que estar preparado tecnicamente para dar resposta e solução. Ele vai se lembrar sempre do artigo 818, né? O ônus da prova cabe àquele, né, que alega o fato. Vai se lembrar do 333 do Código de Processo Civil, né, do fato constitutivo para o autor, os modificativos, impeditivos, extintivos, como ônus do réu. Vai se lembrar das teorias, né, sobre a aptidão para a produção da prova, das presunções, das máximas da experiência. Vai se lembrar de tudo isso. O juiz é um bom técnico, né? Então, ele estará preparado com tudo isso. Mas,
Se a audiência pretende ser o momento da produção da prova dos fatos controvertidos, o juiz, um bom técnico, não se limitará a isso. Por quê? O bom técnico tem uma visão de futuro do processo. Há aspectos que, eventualmente, não entram nem na categoria dos incontroversos, porque eles sequer foram alegados. São omissões processuais de relatos feitos pelas partes, mas que seriam essenciais para a produção de uma boa sentença. Por exemplo, é importante saber sempre qual era a variação salarial do autor. Ele pede e, eventualmente, não liquida, não informa. Não há informação no processo de nenhum parâmetro de liquidação. Uma situação que me ocorre, um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, diz que trabalhou, que foi remunerado, mas não disse em quanto, né? A defesa nega o fato por inteiro, mas também não apresenta, porque, inclusive, nega a própria remuneração. É preciso que se extraia elementos na audiência, no momento da produção da prova. Por quê? Porque, se a sentença vier a ser favorável ao autor, com reconhecimento de vínculo, é preciso que essa sentença, para que ela seja um provimento útil e eficaz, que a sentença descreva e informe o parâmetro de liquidação, a referência para fins de anotação de carteira, referência para fins de recolhimentos previdenciários, que hoje, na forma, né, da jurisprudência do TST, é determinada, reconhecido o vínculo, é determinado o recolhimento previdenciário, todo período reconhecido. Então, qual o parâmetro de cálculo? Por isso que o bom técnico precisa estar atento para que, na audiência, na instrução, ele esteja atento não só ao que é o objeto de controvérsia, mas a tudo aquilo que será importante, necessário e útil para um bom provimento. Por quê? O processo tem que ser útil, a sentença tem que ser execuível e não há razão para postergar a aferição destes elementos para depois da sentença. O processo irá se arrastar. Então, o bom técnico é aquele que tem uma visão de futuro do processo e que se antecipa na precaução de colher todos os elementos necessários. Em que momento? Na instrução, na audiência. A audiência é a alma do processo trabalhista. É por isso que é tão importante. E o juiz, como um bom técnico, porque na audiência ele vai se revelar como um técnico habilidoso, ele estará atento àquilo que é objeto de prova, porque é objeto de controvérsia, mas também aquilo que, não tendo sido sequer alegado, é importante, útil, necessário para o bom andamento do processo. Esta é a revelação que o juiz faz para o seu público na audiência e a sua habilidade técnica. Qual a outra revelação para o público da audiência sobre o juiz? Além da habilidade, a habilidade técnica, a sua disciplina profissional. Por quê? Para conduzir uma instrução com segurança, com habilidade, inclusive para poder exercitar a habilidade técnica, o juiz precisa ter estudado os autos. Porque ele precisa conhecer o conflito antes de ingressar na sala de audiência. Aí sim ele vai conseguir
conduzir uma audiência com segurança. Ele vai saber qual é o conflito, qual a controvérsia, quais são os fatos controvertidos, porque não em poucas vezes as partes manifestarão interesse em produzir prova sobre fatos que não são controvertidos. Ora, se eles não são controvertidos, a reação tem que ser imediata. Prova desnecessária. E o juiz não produz prova desnecessária. Ele não consome nem arrasta o processo com atos desnecessários. Então, ele indefere. Ah, mas a parte protesta. Então, o juiz registra. O autor tinha presentes 3 testemunhas, pretendia o quê com elas? Produzir prova sobre este fato. O juiz indeferiu por quê? O fato não é controvertido. Está tudo explicadinho na ata, né? Lembrem-se sempre, no caso de indeferimento de alguma prova oral, de registrar não só o indeferimento, qual a prova específica, se era o depoimento da parte, se era um depoimento testemunhal, quantas testemunhas estavam presentes e o objeto da prova. Porque se o objeto não ficar registrado na ata, ninguém jamais saberá o que foi indeferido. Foi indeferido por quê? Especialmente se houver outros fatos controvertidos que poderiam ter requerido a prova. Eventualmente, a parte traz suas testemunhas e os fatos controvertidos são, por exemplo, jornada de trabalho e o que mais? Tempo de serviço. 2 fatos controvertidos. Ele apresenta testemunhas e diz que, com estas, ele pretende comprovar o tempo de serviço. Mas o tempo de serviço não era controvertido, apenas as horas extras. Então, para este objeto, que é incontroverso, a prova testemunhal está indeferida. Agora, ele pretendeu produzir prova testemunhal para a jornada de trabalho? Não. Então, terminou a prova testemunhal, acabou-se a prova testemunhal. Mas, se não há cautela de fazer o registro do objeto na ata, o que fica aparecendo é a questão da total informação e transparência. Fica aparecendo que o juiz indeferiu a prova com qualquer objeto. E aí ele estará equivocado. Ele terá cometido um erro, porque havia controvérsia quanto à jornada de trabalho. Eu não sei se eu me fiz compreender, mas são pequenos aspectos, mas que são importantes, né, na cautela dos registros, né, no aspecto da produção da prova. E é por isso, para que o juiz possa conduzir seguramente a prova, é que ele precisa ter estudado os autos antes. Eu não sei se na região do senhor, se há o hábito da audiência una, ou se as audiências são todas fracionadas, né? Meio a meio. Aqui em Brasília, nós temos varas que fracionam as audiências, varas que fracionam as audiências no rito ordinário, mas não as fracionam no sumaríssimo, e há varas em que as audiências são todas unas. Na minha experiência, durante muitos anos as audiências eram fracionadas, foram sempre fracionadas, até o momento em que veio a lei que criou o rito sumaríssimo. Então, instituímos na vara a situação da audiência una, pela qual eu sempre tive muita aversão, para o sumaríssimo. E digo aos senhores que nada como a experiência do novo, né? A audiência una, para mim, foi uma surpresa muito feliz, e eu já me considerava experiente suficientemente a essa época, né,
mas, iniciada a experiência da audiência una com o rito sumaríssimo, constatei que era muito bom, eficiente, descomplicado e atendia à finalidade do processo. Claro, há situações complexas que precisam ser fracionadas. O juiz haverá de ter bom senso para as situações que são variadas, e sem a preocupação de ter contra si a acusação de algum tipo de parcialidade ou de tratamento diferenciado na condução dos processos. Por quê? Porque a igualdade é para os iguais e não para os desiguais. A complexidade de um processo justifica o fracionamento da audiência. Então, na 21ª vara, as audiências já há alguns anos são todas unas, com os fracionamentos ocasionais, né? Alguns já conhecidos de antemão, né? As ações bancárias são todas fracionadas. Por quê? Porque é antieconômico deslocar todas as partes com suas testemunhas para uma audiência sugerida como una, quando a experiência já demonstrou que não funciona, porque hora extra de bancário é complicada. São muitos cartões de ponto, são controles de ponto. O autor, eventualmente, vai querer conferir a jornada de trabalho nos cartões de ponto para, à vista dos cartões, indicar especificamente aonde está a falta do pagamento das horas extras nos recibos de salário. Isso ele não vai fazer na audiência, claro que não, né? Seria impossível, né? A não ser que ele consumisse a minha tarde inteira, né, na audiência. Então, é razoável, dada a experiência, dizer, estes processos já têm a complexidade conhecida. Se o banco não viesse, era revelia e não há nada a produzir prova, né? Mas, né, na normalidade, a rotina será outra. E por que eu estou falando da audiência una? Porque na audiência una, não há como o juiz antecipadamente ter o conhecimento dos fatos controvertidos. Ele sabe quais são as alegações do autor, mas a controvérsia só vai estar definida depois da defesa. Só aí. Ou seja, para o juiz, a novidade, a definição da controvérsia vai surgir na própria audiência. Então, ele tem que ser rápido, ele tem que ter toda o conjunto da experiência, do conhecimento técnico dele preparado para reagir e identificar a controvérsia para, dali, já partir para a produção da prova, né? Mas, se as audiências são fracionadas, o juiz já tem como ter conhecimento da controvérsia antes da audiência ser iniciada. Por isso, ele precisa ter estudado os autos antes. Ele vai para a audiência com as suas anotações. Anotações, sim. Por quê? Isso não é símbolo de insegurança. Isso é símbolo de disciplina, de organização, de conhecimento. Claro, as anotações na medida em que for necessário para ele, porque há pessoas com uma grande capacidade de armazenamento de todas as informações. O juiz entra na sala de audiência e já tem todas as 15 instruções do dia, né, assimiladas, né? Não é exatamente o meu caso. Eu vou com as minhas, né, quando as audiências estão fracionadas, eu tenho as minhas anotações. Eu vou para a audiência sabendo qual é a controvérsia. E quando alguém quer produzir provas sobre fatos não controvertidos, eu indefiro, porque é minha obrigação indeferir, porque a lei diz que é minha obrigação velar pelo rápido andamento do processo. Então, este cuidado no estudo prévio do processo faz parte da disciplina profissional e, consequentemente, revela o juiz para o seu público. Então, não só as partes fazem revelações para o juiz, mas o juiz se revela para o seu público permanentemente,
no seu conhecimento técnico, na sua disciplina profissional e, por último, na sua individualidade. Cada pessoa tem os seus traços, tem o seu perfil, as suas características, a sua personalidade, né, as suas facilidades e dificuldades. Somos pessoas também, vamos para uma audiência e estaremos nos revelando enquanto pessoa na audiência. E aí, vou lembrar a Lomã. Não só as normas gerais de convívio social nos impõem boas maneiras, mas a Lomã expressamente prevê: o juiz tem que ter serenidade na condução dos atos do seu ofício. Serenidade está na Lomã. E também está na Lomã que o juiz deve tratar as partes, advogados e testemunhas com urbanidade, né? O juiz tem a pauta lotada, né? Pedidos formulados sem necessidade, uma sequência de indeferimentos, ele já está cansado. Se ele estiver muito cansado, aí ele faz uma pequena pausa, ele desanuvia e ele volta, porque ele tem a obrigação de ser sereno e tratar todos com urbanidade, né? Essa é a revelação individual que o juiz faz para o seu público. Isso é importante. A serenidade, ela é importante porque o juiz pode ser confrontado, como é muitas vezes em audiência. Agora, ele precisa se lembrar que ele não faz parte do conflito. O conflito corre entre as partes. Ele não pode permitir que, no curso da instrução, no curso dos depoimentos, partes e testemunhas, que ele, acidentalmente, se torne o alvo da insatisfação. Mas, muitas vezes, ele se torna o alvo. Ele vai ser o alvo do ataque. Então, ele precisa ter serenidade para reagir. A audiência revela, e é um momento de exercício, como já disse, né, de tantos atos. A audiência ela é tão complexa, concentra tantos fatos diferentes. É a concentração, é a oralidade, é a imediatidade, é a perspectiva da efetividade do processo. Tudo isso requer muito do juiz. Por isso, o juiz tem muitos poderes na audiência. Muitos. Mas ele tem muitas responsabilidades. E isso é sempre importante ser lembrado. A minha descrição aqui é um pouco, aparentemente, genérica em termos de audiência, mas estes são os elementos com que a gente lida na audiência em todos os dias na produção da prova oral, que é a prova para o juiz também, né? É o exercício pessoal que ele precisa fazer para conseguir também efetivar corretamente e com toda a eficácia possível o seu empenho processual. Ele faz um exercício interior para conseguir fazer corretamente o seu exercício exterior na condução do processo. A instrução é o momento de grande exposição do juiz. Portanto, sempre muita calma, né? Eu acho que isso é importante. A parte que chega usando óculos escuros, talvez ela tenha um motivo para isso, não é? Então, antes de uma reação que possa não ser a mais simpática e educada, sempre reflita, né? Para não ter uma atitude
que possa ser hostil, deselegante, desnecessária e que desgasta desnecessariamente o juiz, a sua atuação, embaraça a audiência, né? Na minha descrição, eu teria ainda outros pequenos exemplos de audiência na instrução. Quanto à questão do encaminhamento da audiência e da oitiva de partes e testemunhas, eu estou aqui pensando alguns pontos que são aqueles que, assim, na prática, se apresentam como sendo os mais difíceis, intrincados e conflituosos, embaraçosos de serem resolvidos, porque a solução precisa ser na hora, né? Não tem muita coisa que se possa adiar. Algumas decisões podem ser adiadas, mas, no momento da produção da prova, não há como adiar, né? Aquela decisão vai ter que ser tomada ali mesmo. Vai ouvir a testemunha, não vai ouvir a testemunha. A prova é necessária ou é desnecessária? Não é possível deixar para amanhã ou pedir que os autos venham conclusos, né? Vai ter que ser ali, né? Então, existe sempre o risco do erro e do acerto, né? Quase sempre, 99% das vezes, a gente acerta, né? 1%, eu diria que a gente pode estar errando, mas quando o juiz erra nos indeferimentos, ele tem a oportunidade de se retratar, mesmo que ele já tenha encerrado aquela audiência. E se lá pelas tantas ele constata que na sentença aquele fato realmente era importante, que ele indeferiu por um lapso, ele reabre a instrução. É importante isso, né? Reabrir a instrução quando tiver havido um equívoco seu que tenha levado a algum indeferimento da produção da prova. Mas ainda quanto aos depoimentos, e agora eu vou falar dos depoimentos das testemunhas, né? O processo trabalhista é sempre repleto de testemunhas, muitas testemunhas. Todo mundo tem testemunhas para tudo, né? O que é muito bom. Vamos instruir o processo, né? Então, vamos ouvir todos e o que for necessário, vamos fazer ali. Agora, a audiência, para o juiz que está ali, ele faz audiências a tarde inteira, todos os dias, vai fazer durante muitos anos, né? Ele está habituado. Mas é preciso lembrar que as partes e as testemunhas são pessoas episódicas ali. Nós temos uma grande população, nossa cliente de audiências, mas não são sempre os mesmos, né? Às vezes, a audiência acontece para uma pessoa uma vez na vida. E é importante lembrar disso porque, para aquela pessoa, a audiência é um momento que pode ser um momento tenso. A testemunha que presta o depoimento pode estar prestando um único depoimento, porque ela não é uma testemunha que vem todo dia à Justiça do Trabalho. Então, o estado emocional daquela testemunha pode influenciar o seu depoimento. E eu digo isso porque ela pode se atrapalhar, ela pode se equivocar, ela pode relatar a jornada pensando que ele vai... a jornada qual era? A jornada que o fulano cumpriu era das 7 às 7, né? Uma jornada de 12 horas, mas, ao dizer, diz 7 às 17, pensando em 7, um equívoco, e não é incomum. Outras testemunhas vêm e relatam, não, era até às 19. Fica parecendo o quê? Houve mentira, né? A testemunha, ela precisa ter a oportunidade de se tranquilizar, e talvez ela não vá se tranquilizar. Então, as pequenas arestas nos depoimentos das testemunhas são algo que o juiz
precisa nivelar e acertar, seja ele enquanto sentenciador ou até mesmo durante a audiência, se parecer necessário, né? As testemunhas vão sendo ouvidas uma a uma, e se o juiz achar necessário, que pergunte, né? Então, qual era mesmo este horário de encerramento da jornada, né? Mas é preciso pensar muitas vezes antes de concluir pelo depoimento faltando com a verdade, ou seja, o cometimento de crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho, ele ocorre muito ou pouco? Ocorre bastante, né? Mas, antes de se ter a conclusão segura disso, reflitam se é o caso de um verdadeiro crime de falso testemunho ou se são lapsos de memória. A bibliografia indicada tem livros muito interessantes, inclusive um sobre práticas de interrogatório, e o autor é muito preciso nessa descrição do estado psicológico, do tempo do fato no passado, quanto tempo afeta a lembrança precisa dos fatos. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, é importante que isso seja levado em conta, porque o juiz que determina a prisão da testemunha, que faltou verdade, em flagrante, ele tem um incidente dentro do processo. E não é um incidente pequeno, ele tem um grande incidente dentro do processo. E ele terá que saber lidar com este incidente. A testemunha também terá um incidente, né? Todos terão ali que conviver com um incidente. E o processo tranquilo é aquele que consegue ultrapassar e passar até o seu ato final com o menor número de incidentes possível. Esse é o objetivo. A produção da prova, tranquila, serena, para que a produção da prova estabeleça parâmetros para a decisão ou parâmetros para o acordo, né? E que as arestas venham a ser afastadas no processo e não criadas dentro do processo. Bem, então, passado, então, o aspecto, né, processual da audiência, com seus princípios de oralidade, concentração, imediatidade, e também o papel do juiz na audiência, com a revelação das suas habilidades técnicas, da sua disciplina profissional e da sua individualidade, né, eu gostaria de fazer uma lembrança final que diz respeito à visão institucional que o juiz precisa ter quando ele está na sua missão de juiz condutor da instrução processual. Como o processo deve ser um meio de solução de conflitos, as partes também têm suas expectativas estabelecidas, seja nos parâmetros da lei, já com a prova produzida dentro do processo, né, e também expectativas que dizem respeito a posições jurisprudenciais consolidadas, né, súmulas, orientações jurisprudenciais. E o juiz é um profissional que tem independência, e deve tê-la, né, e a lei garante, a Constituição, Loman, ele tem independência no exercício da sua profissão. Ele presta um juramento, né, de cumprir e fazer cumprir as leis e a Constituição da República, mas ele não é um sujeito sozinho, um indivíduo solto com a missão de prestar a solução dos conflitos como missão estatal. Ele faz parte da instituição.
este é um ponto de amadurecimento, porque é possível que haja um momento da grande valorização da independência, mas a observação do caminho da solução do conflito, o caminho traçado pela lei, o caminho traçado pela jurisprudência, é importante como um elemento que garante a solução do conflito, mas enquanto paz para os litigantes. Mais especificamente, vou exemplificar, mais uma vez, com a instrução processual. Nós temos uma súmula que estabelece, já como posicionamento jurisprudencial, que o fato da testemunha litigar contra o mesmo empregador não é por si só, e aí vale o por si só, né, um fato que cause suspeição daquela testemunha. Então, na avaliação da utilidade do processo, existem dois caminhos. O juiz que vai ser confrontado com o pedido de contradita pelo fato de a testemunha litigar contra o empregador, com causa idêntica, né, e este seria o motivo de suspeição. O juiz pode acolher ou ele pode rejeitar, ele estará exercendo a sua independência, mas se ele tem visão, ele olha para o futuro do processo e vê o quê? Ele vê o caminho, que pode ser um caminho tumultuado no processo, e ele vê um caminho que é o caminho mais tranquilo dentro do processo. E eu não estou aqui me posicionando no sentido de facilidades, mas da atenção ao princípio da efetividade. Efetividade. A oitiva de uma testemunha que tenha sofrido essa contradita é processualmente melhor do que o acolhimento da contradita, pura e simplesmente. Porque a parte pode recorrer, possivelmente recorrerá, haverá um tribunal, e se todos os pressupostos processuais estiverem atendidos e o recurso vier a ser conhecido, aquele processo pode ter sofrido de uma nulidade que será declarada. Isso significa que o processo retornará à sua origem para que aquela testemunha seja ouvida. Isso é antieconômico. Isso é desgastante para o juiz, é desgastante para as partes, é desgastante para a testemunha, é custoso para o erário, porque tudo custa tempo, expectativa. Então, se há caminhos a serem seguidos, né, é preciso que o juiz, que é o detentor da técnica, tenha a visão do futuro e veja o que é útil para o processo. Porque é mais fácil ouvir a testemunha e fazer o juízo de valor do conteúdo daquele depoimento de acordo com as circunstâncias que já estão todas registradas na ata, inclusive a existência de litígio idêntico e tudo mais. É tão mais fácil lidar com o depoimento do que rejeitar o depoimento. Então, é uma sugestão pessoal minha, né, o exercício da visão do futuro do processo. Assim como a economia diz respeito ao juiz também, a sua atuação. Durante a produção da prova testemunhal, o depoimento das partes, a parte formula perguntas através de seu advogado ao juiz, mas uma pergunta absolutamente desnecessária, inútil. Pronto.
o juiz vai indeferir. É importante que ele indefira, porque ele estará economizando todo o processo. Mas, em alguns casos, o indeferimento é tão tumultuado que é mais fácil fazer aquela pergunta tão simples e satisfazer o interessado que a formulou, que fica tranquilo, porque ele também está exercendo o seu ofício e a sua profissão e está acreditando na importância daquela pergunta. Então, por que não formulá-la? Para o juiz, pode parecer uma pergunta irrelevante, porque ele já tem a visão do futuro do processo, né? Mas, para o advogado que formulou, era importante. E é mais fácil formular, às vezes, do que indeferir. Dá mais trabalho, desgasta mais indeferir, indefere, vem os protestos, depois vem a discussão se vai registrar o conteúdo do protesto na ata. E aquilo vai ficando de um tamanho que consome a energia toda dos envolvidos em algo que era muito pequeno. Vamos poupar a energia para aquilo que está realmente, né, requerendo a energia do juiz, né? Então, habilidade na avaliação do que é importante e do que não é importante. Às vezes, aquilo que não é importante para o juiz é mais fácil que seja feito, não vai alterar, ou, eventualmente, para surpresa do juiz, vem até alterar, né? Ele perguntou, achou que era desnecessário, ia indeferir, mas depois fez a pergunta e viu que até que foi uma pergunta muito pertinente. Então, essa experiência, né, do ir e vir nas perguntas. E mais, a pergunta que foi indeferida deve ser registrada se o advogado assim o requerer, né? Não deixem de registrar na ata. Mas, se adiante o juiz entender que, bem que era importante aquela pergunta, faça e registre na ata que a esta altura foi formulada aquela pergunta que lá no começo foi indeferida, né? Faça a pergunta. Portanto, assim, da minha visão prática da produção da prova, da instrução, essas são basicamente as minhas visões pessoais sobre a produção da prova, onde considero assim essencial é a audiência, a alma do processo trabalhista, né? Faço a minha visão, né, de passado e imagino que assim, com todas as novidades que vêm todos os dias, né, é importante, antes de tudo, né, estar preparado. E os senhores estarão, como estão, eu sei, preparados. E esta era a minha contribuição. Eu estou aí à disposição dos senhores. São os... Gostaria de saber qual é, com base em que legislação que veio, aonde? Digamos, a prisão do flagrante é ou não é um flagrante, né? A prisão no ato, a ordem de prisão, a voz de prisão, recolhimento da testemunha, né? Não faz parte do meu dia a dia, né? Ainda bem, né? Agora, é comum. Sim, é a advertência que é necessária. Exatamente. Exatamente. É um assunto dos mais interessantes, instigantes, problemáticos. Só com base no flagrante. É o momento ali, né? Agora, é um conflito dentro, é um problema, é um incidente dentro do processo? É. E é grave. Muito grave, né? É um incidente grave dentro de um processo. E tumultua. E, assim, do relato da experiência, assim, de outros processos conduzidos e que eu recebi já em andamento,
não seria uma surpresa de um processo desses parar, porque o juiz entendeu de suspender enquanto se apura em processo criminal. Então, os incidentes possíveis, né, e que vão arrastar um processo são inúmeros que podem vir daí. Então, eu digo ao senhor, não faz parte da minha preferência, né, as ordens de prisão, e aqui eu relato da nossa região, aqui, né, que é a 10ª região, não são frequentes, mas acontecem, né, ordens de prisão de testemunha, assim como acontecem em todas as regiões também. A retratação, às vezes, é feita na audiência. Pode ser, em qualquer momento, pode ser, inclusive, posterior. Então, eu fico muito satisfeita, então, de, né, ter uma acompanhante da mesma teoria. Mas, assim espero. Então, essa é a parte. Então, isso faz parte da habilidade na condução do processo, né? Porque, então, a senhora pode imaginar a surpresa para a testemunha e o embaraço no processo com um incidente dessa envergadura, né? Exatamente. Esse é um bom tema para estudo, né? E edição de um artigo, porque os posicionamentos são variados a respeito disso, e, justamente em virtude disso, eu abordei, mas já digo desde já que não faz parte também do meu posicionamento esse aspecto da prisão em audiência, né, como flagrante. Mas é objeto de um estudo muito interessante para um artigo que eu, né, sugiro que reflitam aí, e é muito, muito bom. Mas, então, a minha preocupação quanto aos incidentes está exposta. Para quem acha que é possível o flagrante e a prisão, né, leve sempre em conta, né, todo o contexto e tudo o mais que representa aquele ato na audiência. Eu concordo que, na minha experiência também, é pouco produtiva a acariação. Agora, já surtiu algum efeito, eventualmente? Já surtiu efeito. Agora, na verdade, muito menos uma acariação formal, né? Informal, porque as testemunhas acabam ficando, depois de seu depoimento, ali meio que ouvindo o depoimento dos que vêm depois, porque os anteriores não podem ouvir os posteriores, mas os posteriores muitas vezes ouvem, né? E, então, assim, as indagações podem ir e vir para a testemunha, né? O senhor pode repetir a pergunta para outra testemunha, mas o senhor não acabou de dizer que foi diferente? E, assim, as partes acabam, as testemunhas acabam encontrando quase que um ponto comum no seu relato. Vira um grande debate, nada como a oralidade. Vira um grande debate. Mas não há um impeditivo do registro, né? Acaba sendo uma acariação que, ao invés de ser aberta na ata como o momento da acariação, a ata obtém ali um registro intermediário. A essa altura foi reinterrogada a testemunha fulano de tal, que disse que realmente foi um pouco diferente daquilo que ela relatou, né? Então,
eu diria até um ajuste, porque muitas vezes não é nem retratação como se fosse uma mentira, mas às vezes é um ajuste de um depoimento mal prestado anteriormente, né? Até por equívocos, esquecimento, nervosismo. Por que não? A testemunha pode ficar muito nervosa quando ela é advertida de que o falso testemunho, né, é crime e tem pena de prisão prevista ou que tem consequências, né, e não se especifica. Enfim, a testemunha fica muito constrangida. Não é fácil ser testemunha. Qual a sua opinião a respeito da suspeição do juiz em relação à pessoa do advogado? Como assim? Se ele é suspeito? Se o juiz tiver um incidente com o advogado, porque a lei fala em suspeição em relação às partes, né? Aham. Se isso funciona em relação ao advogado também. Sim. Na sua opinião, né? Não, eu acho que é possível, porque se o juiz tem uma indisposição pessoal profunda, né, inimigo do advogado, eu acho que ele não tem condições de prosseguir. Agora, a suspeição arguída ou a suspeição voluntariamente por ele declarada? Ele pode, se ele não se sente à vontade, ele declara a sua suspeição por foro íntimo, né? Ele, juiz, não se sente à vontade. Agora, se o advogado não gosta de mim, não posso fazer nada, né? Agora, se eu tenho um sentimento, a minha obrigação profissional se eu tenho um sentimento de indisposição com partes ou advogados, é meu dever me afastar do processo, né? Para que não haja uma influência emocional, pessoal, que possa intervir no processo, mas que diga respeito a algo que realmente não é o conflito processual, mas não uma vinculação com partes ou advogados. É meu dever funcional me afastar, né? Agora, se o advogado ele tem uma indisposição pessoal com o juiz, mas o juiz não corresponde àquela inimizade, esse é um problema do advogado, não é um problema do juiz. Se há alguém que precisa se retirar dessa situação, não é o juiz, né? Talvez seja o advogado, que deveria, né, para poder prestar uma assistência melhor ao seu cliente, deveria, né, se afastar e se fazer substituir por uma pessoa que não sofra desse sentimento em relação ao juiz. E do contrário, quando até que ponto o juiz pode ser amigo do advogado e conduzir o processo? Até que ponto essa amizade pode chegar? Não, aí vale a mesma situação. Eu acho que a convivência social, iremos ver os mesmos advogados durante muitos anos. Isso representa ali uma convivência profissional, né, de muito tempo. Agora, até que ponto essa amizade, a amizade que venha ultrapassar a relação profissional e que se torne uma convivência, uma amizade pessoal e que seja motivo de uma dificuldade pessoal do juiz em lidar com o processo, nesse momento, o juiz há de reconhecer o momento do desconforto. Quando ele sente o desconforto em conduzir um processo que é representado pelo advogado A, B ou C, e esse desconforto é o sintoma, né, de que é hora, né, de não participar mais destes julgamentos. O juiz é quem deve sair. Não havendo esse desconforto, a senhora entende que pode-se ter uma amizade com o advogado, amizade extraprofissional. Tranquilamente, se você se sentir confortável. Mas a condução o juiz, na verdade, ele tem a imagem, uma cobrança social também. Então, não só o desconforto da amizade, mas o desconforto da opinião alheia também repercute sobre o juiz. Porque o juiz pode não se sentir incomodado em atuar no processo, porque tem o advogado ali como um amigo, mas não é uma amizade íntima, não sabe, da vida pessoal, apenas uma convivência ali, social. Mas acontece que há outras pessoas que observam essa convivência. E, às vezes, o desconforto nasce, né, da observação dos outros. É desconfortável? É. Então, se é desconfortável, não é mais hora de atuar, né?
mas aí o desconforto talvez seja ainda nesse momento, mas como a senhora está atuando em Pernambuco, quando retornar já terá muita bagagem, né, para ter afastado o desconforto. A minha pergunta era justamente nesse sentido. Esse é um grande problema, né? Porque esse não é... Que a lei fala que pode mandar tirar os que perturbem, né? Os assistentes que perturbem. E daí pode mandar tirar o advogado. Vou dar uma palhinha. Essa é uma situação problemática. Duas situações. Uma, os advogados estão ali se maltratando à mesa um e outro. Não tem, para o juiz não há nenhum problema, o conflito não é com ele. Ele tem o poder e a obrigação de manter a ordem na audiência. Então, ele que consiga apartar essa confusão e fazer com que cada um se comporte adequadamente, né? Essa é uma atuação fácil. Agora, qual é a atuação difícil? Quando o advogado investe contra o juiz. Esse é um problema. Este é um grande problema, né? Porque aí vem o exercício não das habilidades técnicas, porque essas podem não resolver o seu problema. Agora é preciso exercitar as habilidades individuais. Por quê? Poder de polícia, o juiz tem. O advogado pode gritar, subir na mesa, alguma coisa assim na frente do juiz? Não. Né? E se o juiz manda sair, ele não sai? Manda o segurança e manda tirar. E a essa altura, né, os advogados, o mundo já sabe. Então, é um problema? É. Agora, o juiz precisa manter a ordem e a sua autoridade na audiência. Pior é ele entender isso como desacato e dar ordem de prisão. Aí ele tem um problema maior ainda, né? OAB. Então, o juiz ele deve... qual o comportamento esperado? Ele é autoridade, ele tem que saber exercer a autoridade. Nessa hora, não pode exceder 1 milímetro desnecessariamente dessa autoridade, porque se ele ceder, ele estará se tornando vulnerável novamente, né, a um ataque, e aí este pequeno excesso será o comprometimento da atuação dele. Mas ele também não pode se furtar a tomar uma atitude e achar que, né, dar espaço para que a conduta se repita em outras ocasiões ou que outros se sintam à vontade em atuar dessa maneira. Então, a atuação enérgica eu considero importante, mas o mais importante é conseguir evitar e administrar uma audiência para que ela não chegue nesse ponto. Porque a pergunta que eu farei será ao contrário. O que aconteceu nesta audiência que desencadeou uma reação a este ponto? Se ela chegou a este ponto, eu não estou com isso imputando culpa ao juiz, não me entendam mal, mas eu estou fazendo a análise da situação e o que poderia ter sido diferente para que isso não tivesse acontecido, né? Então, o juiz não é obrigado a tolerar a malcriação, as pessoas são diferentes, o advogado pode ter ingressado com o intuito de agredir o juiz, né, ofender, né, desacatar. Então, o juiz precisa atuar. Ele pode mandar aquele que perturbar a audiência, né, é convidado a sair. Se ele não sai, se o prédio conta com seguranças, né, que seja retirado. Eu imagino assim. Eu não vivi esse tipo de situação, né? Então, não poderia
relatar da minha experiência o que eu fiz, mas talvez o que eu faria. Mas eu imagino que a reflexão deve passar por, primeiro, hipoteticamente, o que fazer neste caso, porque é preciso saber o que fazer, e o que fazer para que isto não aconteça, né? O que gera esse tipo de ambiente, o que gera esse tipo de clima numa audiência, tem muito a ver com como as partes se comportam e como o juiz autoriza o comportamento de partes e advogados na sala de audiência. Doutora, aqui, bom dia. A minha dúvida, em parte, era que o colega levantou, porque a norma processual determina que o juiz pode retirar da sala, mandar retirar aqueles assistentes que perturbarem. A minha dúvida era justamente essa, se o advogado se enquadraria nessa figura de assistente. Né? Sabe o que eu faria? Nada disso, assim, de retira, não retira. Eu faria todos os registros em ata. Porque incidentes não dessa envergadura a este ponto, mas, assim, relatando da minha experiência, eu vivi conflito com o advogado, não meu com ele, dele comigo, o que é diferente, porque eu não tinha nada contra ele, mas ele investiu contra mim. Por quê? Porque o depoimento do cliente dele foi uma confissão absoluta de que o conflito não era aquele que estava nos autos, né? Então, havia pedidos que o cliente não havia sequer relatado para o seu advogado, porque durante o depoimento, vou relatar aqui brevemente as circunstâncias para que os senhores compreendam, porque se eu relatar só o fato, né, vai ficar a dúvida, mas o que aconteceu antes para isso ter chegado a este ponto? Né? Então, o que aconteceu antes? Aconteceu que fui interrogar o reclamante sobre os fatos controvertidos, né, que eram simples, era hora extra, ele pediu adicional de insalubridade, pediu mais algumas coisas. E, durante o depoimento, ele disse que o cliente, o empregado, disse assim, mas, doutora, a senhora está me perguntando isso por quê? Eu não quero hora extra. Né? Quer dizer, era uma pessoa, apesar de simples, mas que teve o tino de perceber aonde é que estava. Não, eu estou perguntando por quê. Ele disse, mas eu não quero hora extra. Né? Foi o meu primeiro, né, susto. Eu falei, mas então eu vou ler a petição inicial para o senhor. Aí eu li a petição inicial, aí ele disse assim, eu perguntei, o senhor disse isso para o seu advogado? Ele disse, não disse nada disso para o meu advogado. Então, eu registrei tudo isso na ata, né, que eu não disse nada disso para o meu advogado. E, então, o incidente está criado. Né, e não fui eu que criei o incidente. Eu apenas registrei o que se passou. E o advogado investiu contra mim, né, com mais ou menos assim como qualquer um pode imaginar. Né? Então, a investida foi agressiva, né? As palavras começaram a adquirir uma entonação de volume e de conteúdo impróprias, né? E eu adverti o advogado, né, de que ele precisava se comportar, né, como eu esperava que um advogado se comportasse em audiência. Né? E isso não foi suficiente. Então, o que fazer? Né? Porque eu não tinha refletido antes sobre o que fazer num caso desses. Né? Mas eu fiz algo que me pareceu apropriado. Né? Eu suspendi a audiência nos termos dos registros processuais, né? E o meu secretário, né, começou a registrar. Né? Eu disse, abre aspas. A essa altura, o advogado começou a dizer que, abre aspas, e registrei absolutamente tudo o que o advogado disse, com todas as palavras. Né? E, a uma certa altura, o advogado começou a ficar... Eu não estava mais desconfortável. O meu desconforto ele só aconteceu no momento da investida. Mas, depois, o meu desconforto acabou, porque eu passei a registrar tudo. Né?
e que fale o que quiser, estou registrando. Né? E a fúria foi diminuindo, a percepção dos registros, ele já tinha percebido, mas quando ele se deu conta realmente do conteúdo dos registros, o desconforto passou a ser dele. Né? E, quando ele não tinha mais nada a dizer, eu perguntei se era só isso que ele tinha a dizer. Ele disse que sim. Eu fechei as aspas e disse assim, às tantas horas, o advogado encerrou sua manifestação. Né? Eu suspendi a audiência, designei nova data para a audiência, né? E o advogado disse assim, a senhora não vai se declarar suspeita? Eu falei, eu não. O senhor está se sentindo mal, doutor? Eu não estou me sentindo, não. Né? Então, a audiência foi suspensa, eu redesignei nova audiência e encaminhei a ata para a OAB. Né? Não me lembro dessa parte, sabe? Mas, como eu sempre disse a ele que a assinatura não fazia muita diferença, né? Então, assim, testemunhas não faltaram, também não precisava de testemunhas, afinal de contas, ali eu tenho consciência que o meu registro é o registro, né, verdadeiro, é oficial, ele vale. Né? Aquela ata foi encaminhada para a OAB foi diligente, suspendeu o advogado. Né? E ele continuou insistindo se eu ia me declarar suspeito. Não, eu não tenho nada contra o senhor, absolutamente nada, como de fato não tem. Né? A investida é dele contra mim. E o que ele queria? Ele queria cometer um incidente que me afastasse do processo. Mas eu não tenho nada contra. Né? Então, assim, a sua pergunta respondida ou não respondida, né, da minha experiência, o relato que eu posso fazer é esse. Eu mandei ele se retirar da sala? Não mandei ele se retirar da sala. Eu poderia? Eu acho que eu poderia, mas eu teria que suspender a audiência, porque ele participa da audiência. Então, eu tenho que suspender a audiência. E aí, na verdade, eu não estaria ordenando que ele saia para que eu prossiga na audiência. Né? Se eu determino a retirada de um advogado que participa da audiência, eu estou destruindo a audiência. Então, eu tenho que suspender. Então, eu preciso que ele saia para quê? Então, eu suspendo a audiência, se ele está me incomodando, e digo que agora está suspensa a audiência, e o senhor pode sair, porque eu terminei a sua audiência. O senhor volte quando estiver mais calmo no dia tal. Né? Então, a atitude que eu tomaria seria neste sentido. Agora, o advogado que não participa da audiência, que foi a sua pergunta, ele está tumultuando a audiência sem participar, ele é convidado a se retirar. E se ele não se retirar? Chama segurança. Né? Não, eu acho que, assim, para ser um desacato, teria que ser uma coisa mais grave. Porque, às vezes, ele fala alto, o advogado fala muito alto, está incomodando. Doutor, o senhor fale mais baixo, por favor, está incomodando. Né? E aí ele não fala mais baixo, mas ele também não ofendeu o juiz. Né? Não ofendeu. Até aí não tem nenhum desacato. E se ele desacatar? Eu diria que sempre é possível agravar um incidente. Sempre é possível. De uma determinação educada, né, obter uma reação deseducada, né, que vai reverter numa ordem de saída, que foi descumprida, que vira um desacato, uma desobediência. Desacato talvez não, mas uma desobediência. E as coisas. E assim é possível aumentar um problema? Sim. E é sempre muito fácil aumentar um problema. Né? Então, assim, o difícil é conseguir eliminar as arestas para que o processo possa fluir. Né? Isso é que é difícil. Neste caso que eu relatei, eu diria assim, na minha avaliação, né, a minha autoavaliação, eu diria que a minha reação, a partir naquele momento, ela não foi infeliz. Eu achei a reação muito apropriada. Por quê? Eu não me desgastei. Né? Eu ouvi tudo, ele continuou falando, tudo ficou registrado, tudo. Né? Se eu tivesse me lembrado desse incidente, eu poderia até ter trazido a cópia da ata, porque a ata em si não é bonita, né? Porque ela tem coisas assim
muito desagradáveis, né? Mas ela é o registro fiel de tudo que aconteceu e de tudo que foi dito. E eu acho que o que mais incomoda nos incidentes é o registro que pode ficar permanentemente nos autos de alguma indelicadeza que alguém cometeu. Então, eu acho que os lugares são diferentes. Assim, o comportamento geral dos advogados pode ser mais educado, menos educado, mas mesmo um advogado que não tenha muita habilidade, né, para lidar com a audiência, com partes, com relacionamento de uma maneira geral e com o juiz, se ele cometer alguma falha comportamental, se ele elevar a voz, ou se ele se destemperar e descontrolar, eu acho que se o juiz ameaçar fazer os registros do que aconteceu, aquilo ali é um tormento depois para o advogado, né? Então, continuo aí à disposição aí, se houver mais alguma. Doutora, quanto à audiência una, lá na 8ª região, nós também temos a praxe de fazer audiência sempre una. E, às vezes, nós nos deparamos com a seguinte questão. A manifestação acerca dos documentos, o reclamante, o seu patrono, tem que fazer na audiência, já que o encerramento da instrução se dará naquele momento. E, muitas vezes, eles se manifestam sem problemas, já estão acostumados. Mas alguns, ao final, ficam querendo alegar o cerceamento de defesa. E aí, como o juiz deve proceder nesse caso? Eu acho que, antes de tudo, o próprio juiz verifica do contexto se é razoável ou não, né? Como é a questão do bancário. É pouco razoável que eu espere que o autor consiga ver todos os cartões de ponto, identificar todas as horas extras, comparar todos os recibos de salário. Fugiu do razoável, né? Então, eu acho que assim, a noção de razoabilidade é aquela que conduz o juiz o tempo todo. O que é razoável? Agora, quando eu iniciei as audiências unas, eu era o tempo todo confrontada também com a alegação. Os advogados que não estavam acostumados e não tinham experiência nas audiências unas se sentiam, na verdade, desgostosos de ter que fazer a manifestação ali naquele momento. E, assim, reações de todo tipo, né? O advogado que pega a defesa e simplesmente lê calmamente durante meia hora, e aquilo não acaba, e a gente olha para a pauta, e as pessoas começam a se aglomerar na sala de audiência, e o advogado criando a situação para que o juiz desdobre a audiência, né? Então, é o exercício da individualidade novo. Fazer o quê? Né? Se a sua preocupação é com a sua pauta, e se você acha que ali é o caso de desdobrar, porque você já não aguenta mais, desdobra, né? Agora, alguém vai se dar por vencido nessa situação, né? Então, nos casos em que eu constatava que aquele comportamento pretendia apenas obter o desdobramento da audiência, então eu me conduzi no sentido de que ele gaste o tempo que ele quiser. Nós estaremos aqui, né? Então, já fiquei quase 1 hora, né? Eu fiquei aguardando, porque se eu disser assim, mais 5 minutos, aí ele vai dizer, não, 5 minutos eu não tenho, vai cercear a produção na defesa dos meus direitos e tudo mais. Não, tenha o tempo que quiser, nós estaremos todos esperando, né? A uma certa altura, aquela vontade passa, porque alguém vai ter que ficar vencido nesse embate de quem vai ceder. Ou o juiz vai ceder e desdobrar, ou ele vai ceder e vai se manifestar sobre os documentos. Às vezes é coisa simples, mas o advogado não quer, não é? Então, a sua experiência é a mesma minha. Se é simples, é visivelmente simples. E o advogado é experiente, tão experiente que ele sabe até como fazer para conseguir o desdobramento.
aquele artifício precisa ser rompido de alguma maneira. Nós vamos todos esperar, né? E se os próximos advogados ingressarem na sala de audiência, que eles saibam que aquela demora ela decorre porque alguém está criando um incidente. Nós esperamos todos, tranquilamente, né? Tomamos água com açúcar, né? Eu estou ouvindo. A parte pede ou substituição, com adiamento da sessão, ou seria, pelo menos, de acordo com a lei, substituição, ou a ouvida como informante. Eu normalmente não ouço como informante, porque se eu acho que ele não tem isenção para depor como testemunha, não tem sentido nem ouvir como informante. Para mim é perda de tempo. Então, eu não tomo esse depoimento. Agora, em relação ao adiamento da audiência para produzir prova, eu confesso que eu fico em dúvida para substituir, né? Apesar de a lei não prever essa hipótese em princípio. Como é que fica a parte que não sabia, muitas vezes o advogado não tinha conhecimento desse potencial incidente ou do fato que deu ensejo ao acolhimento da contradita e o exercício do direito, né, de defesa, do devido processo legal, de poder produzir suas provas. Uhum. Uma situação que sempre me deixa assim, muito perturbada em audiência e a qual Eu eu não não cheguei a adiaria, uma conclusão. não. Oi? Eu não adiaria, não, para facultar o uso de Até então eu outras tenho testemunhas. decidido assim. Não adiaria. E eu acho que o fundamento é o seguinte, na verdade, a parte não desconhece, ela sabe quais são as suas testemunhas, ela tem o dever de saber, porque quem escolhe as suas testemunhas também deve ter o cuidado de saber se existe algum motivo de suspeição ou de impedimento. Se ele traz, né, a cunhada do outro e tudo mais, ou então a irmã ou o primo, mas primo, né, é ou não é suspeito? Enfim, os motivos de impedimentos, de suspeições, são legais, são públicos. Quem escolhe suas testemunhas tem o dever, é o ônus processual de saber se aquelas testemunhas sofrem de algum tipo de impedimento ou suspeição. Se mesmo assim trouxe, eu não entenderia que a parte foi surpreendida. Mas aí vale a mesma situação da inimizade do advogado com o juiz, né? Então, se o advogado não gosta do juiz, mas o juiz não tem nada contra o advogado, porque é apenas um advogado no meio um profissional que está atuando ali, é a mesma coisa da amizade e da inimizade, né? Entre duas pessoas. A amizade ela tem que ser correspondida, né? Então, para que haja essa... Se alguém diz assim, para testemunha, acusa a testemunha de amizade íntima com o reclamante, e ela diz que ela não é. Não é. Ela negou a amizade. Amizade sentimental. Como até para provar? A prova da contradita, que é feita no ato. Também não temos rol, também não. A prova no ato, a audiência não é desmembrada? Mas no caso ordinário, né? Porque para aqueles que acolhem, por exemplo, essa ideia de troca de favores, a parte não... Para o caso ordinário de suspeição e impedimento, esse raciocínio até realmente é válido. Mas no caso de se chegar e se acolher por aquele fundamento, litiga com a mesma empresa, com o mesmo patrono, e aí o juiz acolhe essa contradita, essa testemunha. Mas aí ele já acolheu. Então, se o juiz acolheu a contradita, aquela testemunha já está afastada do processo. Certo. Aí não adia para que ele traga uma outra testemunha? Não. Mais uma vez, ninguém foi surpreendido. Na verdade, este é um fato também corriqueiro
E se a parte escolhe a sua testemunha, sabe que existe essa litigância, Porque não é... se o juiz acolheu, incidente processual. Mas não é um motivo... O cliente traz aquelas... Eu, pessoalmente, não adiaria nenhuma audiência por conta disso, não. Né? Esse não seria um motivo de adiamento, porque senão eu estaria envolvida num mar de incidentes inadministráveis depois, porque não seria só esse motivo, qualquer outro motivo poderia ser motivo para o adiamento. E isso é o que não falta. Uhum. E não tem as testemunhas. Tá. Mas aí eu diria que são os riscos do processo trabalhista, né? Aquela circunstância. Agora, a vida do processo trabalhista é uma relação de trabalho. As partes elas têm as duas a oportunidade de trazer testemunhas. A vida, a convivência, que é o objeto da prova ali, é uma coisa muito estreita. Se o reclamante trouxe 3 testemunhas e o reclamado trouxe as suas 3 testemunhas, ou 2, conforme o caso, né? Se as partes se ocuparam de trazer testemunhas, é porque aquelas testemunhas fazem parte daquela vida da relação de emprego. Então, não consigo imaginar uma situação em que outras... Eu acho que sim. Se o juiz entende, se é da convicção, do entendimento do juiz, que este é um caso, né, de tratamento que comporta até o fracionamento, porque se já chegamos no ponto das testemunhas, é porque nós já ouvimos as partes. Então, além de fracionar a audiência, ainda estaríamos fracionando a prova também. Né? Então, se o juiz entende que aquela surpresa é motivo de desdobramento, eu acho que ele terá argumentos para justificar. Agora, eu não adio por conta de incidentes dessa natureza. Testemunhas que são alvo de contradita ou que têm suspeição ou impedimento, qualquer um, e que venham a se tornar inúteis e não vão ser ouvidas, porque acontece, trouxe o irmão para depor, não vou ouvir, eu penso igual, né? Não vou ouvir como informante o irmão, acho que é inútil. Ou então ouço como informante, mas fica ali o registro, né? Não adio. Mas se o colega tem a convicção de que é o caso de tratamento específico, tópico, ele tem que se lembrar que ele vai estar fracionando a prova oral, ele vai estar oportunizando, ou criando a oportunidade, melhor, para uma prova testemunhal sobre uma prova oral já registrada e pública. Uma prova de depoimentos pessoais. Exatamente. É apenas uma questão de conveniência ou não. A carta precatória é a prova disso, porque fracionamos até o depoimento das testemunhas, umas ouvidas registradas ali e a outra vai ser ouvida lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, não há um argumento insuperável. Fracionar ou não fracionar, acolher o argumento para dizer que então traga outras testemunhas, né? Lins me advertiu do meu tempo, né? Está esgotado, mas eu acho que pode mais uma. Pode, Lins? Pode. Pergunto se tem amizade, inimizade ou parentesco com qualquer das partes. Sim, se frequenta a casa, se vai para festas, né? Se vai para o futebol. Muito obrigada a todos.
Felicidades a todos, sei que vão amar a profissão.